Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Jornada. Eu estou muito feliz em estar aqui começando esse projeto que nós desenhamos com tanto carinho para trazer muita informação de conteúdo durante os nossos 7 episódios. Pessoas que têm muito know-how para falar sobre o seu trabalho, sobre as suas áreas especificamente. E esse nosso projeto é para levar o cliente nessa jornada passo a passo, desde o momento em que ele decide que ele vai construir uma casa ou comprar um imóvel para reformar ou ainda um apartamento para fazer os interiores. E nada melhor para começar do que entender sobre esse mundo imobiliário, né? Porque isso também é uma escolha importante no primeiro passo. Eu sou Kellen Garcia, arquiteta, sócia da Hiperbator Arquitetura e vou conduzir essa nossa jornada que hoje, para o primeiro episódio, tem Vera e Dani aqui conosco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Kelly. Uma alegria pra gente estar aqui. Que bom, tô bem animada para esse nosso episódio, ansiosa também, né? Porque a gente criou tudo com muito carinho e da mesma forma eu vou apresentar vocês aqui para os nossos ouvintes. Vera Fritz, nascida em Cascavel, mas esteve longe da cidade até os 18 anos, quando fixou residência por aqui. Graduada em Direito, atuou como advogada até 2008, quando ingressou no mercado imobiliário como corretora de imóveis em uma das maiores construtoras do Brasil, a construtora JL. Em 2013, foi transferida para uma nova experiência, assumindo a gestão de vendas e comercial de uma das maiores imobiliárias da cidade na época. Em 2019, decidiu construir uma história própria. Nasceu a Vera Fritz Imobiliária. Ali, ela pôde imprimir, além dos seus valores e ideias, tudo o que já tinha testado e validado dentro do mercado imobiliário. Muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. E nossa outra participante, que é Daniele Napoli Wenrich. Muito bem. Empresária, diretora e uma das sócias da imobiliária Porto Seguro, desenhou o processo do setor de vendas da imobiliária com foco na experiência do cliente, priorizando um atendimento que encante. Esse olhar atento aos detalhes também colaborou com diversas iniciativas da imobiliária, como concepção da revista Porto Seguro e o selo Personalité, para apresentação de imóveis especiais. Daniele também ajudou a elevar o nível do mercado imobiliário de Cascavel, trazendo a fotografia profissional para os imóveis, além da sua expertise em retrofit, com uma visão criativa, contemporânea e funcional sobre o que torna um imóvel mais atrativo. De forma contínua, atua na formação de um bom time de consultores imobiliários que se comprometam não só com a venda, mas com boas oportunidades para os seus clientes. Muito bem-vinda. Obrigada. Esse mundo imobiliário é um mundo vasto, né, gente? Tantas opções. E eu achei super pertinente começar com esse tema, porque eu vejo que existem N possibilidades e muitas vezes os clientes fazem escolhas não tão assertivas em relação a essas compras no que tange ao investimento. Às vezes, com o mesmo investimento, poderia ter imóveis, opções melhores, mas por falta de conhecimento, eles não seguem para esse caminho. Vocês percebem isso que eu percebo? Nós percebemos, né? O importante na compra, como você estava falando de apresentação de imóvel, apartamento ou casa, começa sempre na localização. Eu acho que assim, aonde você quer escolher o seu imóvel. Então, assim, a localização eu acho que um dos fatores principais hoje, não sei se a Vera concorda comigo, é na valorização do imóvel, né? E essa escolha é muito importante. Só que a gente não deve levar só em consideração isso. Eu escolho a localização, mas eu também escolho o meu modo de vida, né? Como a minha família gosta de viver, o que ela procura, se ela procura uma casa, é um condomínio fechado, é uma casa na rua. Então, a escolha deve ser muito bem pensada. O que a gente adotou na imobiliária Porto Seguro? Uma pesquisa do cliente. Primeiro, eu tenho que entender esse meu cliente. Então, começa tudo por aí. É algo assim, meio um lado mais psicológico mesmo, né? Sim. Eu até não citei, né, porque eu fiz psicologia, mas sim. isso eu achei que não vinha ao caso. Só que a gente, para entender o cliente, né, Vera, a gente começa esse processo todo por aí. E eu acho que é o início de tudo. Então, a gente tem um processo de pesquisa para ver o que ele está buscando.
Entendo. Isso Não não é, são é perguntas assim práticas, assim, vai Sim. mais pro lado emocional, o que você Intuitivo. gosta, isso, intuitivo. É diferente como era antigamente, que às vezes a pessoa já vinha com algum imóvel trazendo para a imobiliária. Não, a imobiliária pode dar o primeiro passo nessa ajuda, né, com o cliente. É uma coisa bem delicada, né? Eu assimilo bem isso que a Dani falou, é o que a gente vive, é o processo que a gente busca também. A gente tem eu segui uma linha própria justamente para conseguir buscar essa identidade do produto, do que eu quero trabalhar, que eu antes não conseguia fazer, né? Porque eram empresas onde eu estava lá colaborando. Então, quando vim criei a Vera Fritz Imobiliária, justamente ter essa visão. E a Dani falou desse lado desse psicológico, realmente a gente tem que fazer uma anamnese do cliente, uma coisa muito louca mesmo, porque e às vezes você tem que convencer que aquilo que ele pensa que é bom para ele não é Não bom é para bom ele, mesmo. porque eu já tive, a Dani deve ter tido ao longo da carreira isso também, mas eu tive clientes que o imóvel pronto, recém-construído, um projeto caro, belíssimo, no lugar errado, e aí Uhum. chegar para mim e falar, Vera, tá pronto, mas quero Isso. vender. Ah, quanto vale? Vai lá, vale 25% a menos que valeria no lugar certo. Sim. Então, porque ainda existem clientes que se fixam, de repente, numa situação assim, ah, minha família mora lá, Eu gosto eu daquele gosto, eu espaço. cresci, eu tenho memória afetiva. Então, assim, é muito válido nessa anamnese, nisso que a Dani falou, dessa busca da gente, a gente vai buscar entender ele. Só que daí a gente vai também ter que mostrar para ele, a gente precisa mostrar, eu falo, dói, mas a gente tem que dizer para ele que essa escolha vai custar caro depois, Que é a né? questão do potencial. Porque o imóvel, ele sim, ele resolve uma dor e ele realiza sonhos, mas ele é, acima de tudo, um investimento, Claro. né? É. Então, assim, a gente, como profissional, tem que dar esse norte para ele. Sim. E o que a gente vê no mercado, né, Dani? Assim, não é todo mundo, a gente já tá, acho que no patamar que a gente passou por experiências, já validou muita coisa, então vê que é possível você dar isso e o cliente aceitar, entender, compreender isso. Mas muita gente não faz e a gente vê o mercado errando. Com Então, certeza. como você falou no começo, tudo é necessário se cercar de bons profissionais do início, da concepção ali até Da o compra final, do produto, do né? Do produto até o terreno. final, exatamente, Com né? E tem certeza. casos, assim, tem alguns casos que a gente tem muitas histórias para contar. Eu acho que a gente abrisse, né, a nossa cartelinha ali. Ficaríamos Caixa horas preta. Caixa conversando. preta. Tem uma história, acho que bem interessante e marcante, de um cliente que ele queria, na verdade, um apartamento. Só que eu conheço o cliente e ele tinha vários cachorros. E assim, ele era um fazendeiro e assim gostava de espaço. Então, assim, aquele estudo do cliente. Aí ele foi ver os imóveis conosco. Isso eu ainda era novinha, nós não tínhamos ainda Porto Seguro, Sim. né? Foi no tempo também que eu também trabalhei com a JL, né? Quando eu vim para Cascavel de Curitiba, eu trabalhei alguns anos lá na JL. E a gente aprendeu a fazer essa leitura. Aí eu cheguei, mostrei o apartamento para ele, eu falei, mas Renê, não é isso que você quer. Não é isso que Não você combina com o seu precisa. perfil. Não combina com esse perfil. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei assim, não, vou te mostrar a casa e ele era um grande empresário também, na região aqui de Cascavel. A casa que você precisa. Foi tão engraçado. Aí nós chegamos no INCRA, que eu acho que é uma das regiões, e olha que eu, há anos atrás, menina, vindo de Curitiba, tinha visão, que é uma coisa assim que acho que a gente tem um pouco de dom, né, É o Vera? feeling. Tem. O feeling. Eu falei assim, esse bairro vai valorizar, é o bairro que vai ser nobre em Cascavel, e hoje é o que É uma aconteceu. realidade. Isso é mais ou menos há 30 anos atrás, ele comprou essa casa. Hoje é uma das casas bem bonitas que tem ali no INCRA. Mas, enfim, eu lembro que eu era bem nova, né, menina. Eu cheguei, Vera, e eu mostrava para ele, entramos naquele imóvel, aí eu batia na parede, assim, tá vendo tudo isso aqui? Isso tudo é teu. Então, os cachorros podem andar aqui e você não vai ter que dividir um condomínio, um espaço que você gosta desse espaço gourmet com ninguém. Sem Vai ouvir ser só reclamações de teu. barulho de Isso. cães, né? E esse imóvel precisava de um retrofit. Aí o que eu peguei? Uma revista, uma Vogue,
que eu sempre gostei de ler, e da parte de arquitetura, e eu falei assim, olha, você vai transformar essa casa nisso aqui. Aí ele falou, nossa, é isso mesmo. Olha que legal. E comprou esse imóvel e depois revendeu muito bem. Uhum. E hoje, se fosse vender aquele lote, sairia assim, um prédio maravilhoso. Então, você vê o processo. Sim. Mas o que ele escolheu naquele bairro? Uma coisa que as pessoas têm que pensar. Hoje, Cascavel mudou bastante, né, Vera? Sim. Melhorou muito. Mas o quê? Ruas largas, arborizadas. É o bairro mais alto de Cascavel. Sim, tem essa questão E da assim, altitude. o ar é outro. As pessoas brincam, como assim, Dani? Vai passear no bairro, você vai sentir. E os acessos são rápidos para todos os Super perto de tudo, né? das cidades. Hoje, Cascavel, eu acho uma cidade que ela é muito... O zoneamento de Cascavel é muito bom. É uma cidade projetada e muito bem pensada. Sim. Bem distribuída. Então, muito bem distribuída. E ela vai se desenvolver muito. Uhum. Bom, esse cliente comprou porque a gente fez essa análise dele e levou ele a esse ponto de comprar esse imóvel. É ótimo. Que valorizou muito, desde a compra Expertise, até né? agora, né? Do profissional. Então, é importante a gente ter esse olhar. Super legal. E hoje, esse profissional no mercado hoje tem muitos corretores. Você deve escolher, como você escolhe um bom médico, um bom arquiteto, um bom consultor imobiliário. O que a gente fez na imobiliária? Toda essa apresentação que você falou, a gente buscou realmente ajudar os corretores a entender isso. Por quê? Você tem que estar preparado, você tem sim que entender um pouco de arquitetura. Sim. É legal você entender um pouquinho de decoração, também do processo de financiamento, mas você não precisa ser expertise. Mas o cliente tem que saber que você sabe do que você está gera uma falando. confiança Você tem que dar um norte diferente, pra ele, né? Dá um norte para ele. E a gente trabalho acaba ajudando personalizado. até no processo contínuo, porque daí ele fala, hoje eu tenho clientes que ligam, Dani, clientes antigos que são amigos hoje, Dani, que arquiteto eu escolho? O que eu faço com isso? Como eu faço essa reforma? Porque a gente está bastante tempo Nesse aí, universo, Exato. né? Estão A gente sempre vai por aí. criando, vai gerando, né? A gente vai gerando ao longo do tempo. Eu tenho clientes também que... bom, já vou falar, né? A Kelly e o Simon, eu acho que o primeiro imóvel É verdade, deles foi o comprado nosso comigo primeiro. na JL. Eu comprei imóvel com as duas já. Olha aí, que muito legal. A história né? é ótima, Então, verdade. essa recorrência, né? Ela Sim. realmente ela acontece com a gente, a recorrência acontece com a gente justamente pela entrega, Claro. né? Às vezes o cliente fala assim, mas é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não. Nada é tudo igual, né? A gente É. também, eu também tenho experiência com o cliente certo que ia comprar uma coisa e depois não comprou, Muda, né? baseado naquilo que a gente indicou. E, nossa, são clientes que permanecem na vida da gente porque eles entendem o quanto você foi importante na vida dele naquele momento, daquela decisão. E isso impacta realmente não só na vivência dele ali, que é o que mais se busca, a gente preza muito, eu prezo muito, eu vejo o imóvel além do imóvel. Sim. As Qual o pessoas vendem potencial, imóvel, as né? pessoas pensam em comissão, não, eu vejo o imóvel além do imóvel. Então, assim, o imóvel para mim, essa paixão, o imóvel para mim tem isso. Eu chego num lugar, eu observo tudo, porque isso é apaixonante para mim. Claro. E o cliente sente isso também, ele sente segurança também nesse momento, né? Então, o fato da gente ter corretores, muitos corretores hoje, eu sempre digo para a nossa equipe, não se impactem com isso, porque isso não é entrega. Não. A gente sabe, né, Dani, que é sempre um estudo, é sempre uma atenção muito grande, o próprio desenvolvimento desse processo com o cliente, por exemplo, ele é muito importante na escolha, né? Eu nunca levo o cliente fala, eu quero esse imóvel, esse terreno. Não, calma. Ele tem que voltar lá mais vezes, eu vou levar ele em horários diferentes, eu vou ver se isso vai fazer sentido realmente para ele, Claro. porque é uma decisão importante. Com certeza, né? é super E quem pensa importante. só no fechamento, quem pensa só em fazer a venda, Não fideliza o cliente, não vai né? passar esse processo, mas não vai fidelizar Entender o a cliente, experiência, né? Isso. O caso do imóvel que nós adquirimos com a Vera na época, éramos super jovens, né? Sim. Não vou falar quanto tempo faz, mas foi o nosso primeiro imóvel. E veio muito de encontro ao que era a realidade do nosso momento, né? Era um imóvel que era
um super aberto, um loft. O Simon sempre brinca que a hora que ele entrou lá a primeira vez, ele deu o passo pra frente e um pra trás, imediatamente, né? Porque ele pensou, meu Deus, será que isso é pra mim? Mas aí a gente conversou, a Vera mostrou, a gente entendeu que era muito mais vantajoso um imóvel naquele formato, naquele local, como você Isso. disse, do que um imóvel, às vezes, com uma configuração um pouco maior, mas lá longe, né? E de fato se concretizou, porque hoje Tudo, eu né? Vocês vejo conseguiram aproveitar muito o imóvel, muito né? tempo, enquanto a Muito. gente não tinha filho. É um imóvel que é muito bem conservado, o edifício, né? Todo o espaço dele. E se a gente tivesse adquirido o que a gente imaginou no primeiro momento, que era retirado, hoje eu passo na frente daqueles edifícios e penso, nossa, tá largado, Na né? verdade, aquele é um case. Não era aquele e o Simon não era nada do que eles queriam, né? É, Kelly? completamente Não era diferente. nada, era totalmente diferente. Mas foi legal, a gente Foi uma entendeu, cabia no experiência, nosso né? bolso. Você foi atrás de facilidades para que fosse Isso, feito o é pagamento importante. também, Sim. num formato Fizemos todo completamente o processo, diferente que a gente sim. fez na época. Falando nisso, esse processo de o que cabia no nosso bolso é uma outra situação assim que a gente pode falar bem sobre o assunto. Então, eu não vou discorrer tanto sobre isso, mas assim, isso é importante fazer essa análise, porque nós tivemos assim, não na nossa imobiliária, mas acompanhando em Cascavel, construtoras com muito inadimplência ou clientes que voltaram porque a oferta era interessante, mas não se fez uma programação para aquilo, para Certo. aquele imóvel. Então, assim, isso também é importante a gente Impacta, fazer né? Muito, né? Porque essa depois a É, pessoa não mas consegue aí- contratar um projeto, ela não consegue terminar, né? Exato, mas aí entra realmente o profissional, o É, consultor imobiliário e o vendedor de imóveis. com Né? certeza. Então, assim, aí é que vai dar a diferença. Então, a gente tem esse reflexo, as construtoras sentem isso. Eu venho de uma escola muito sólida, a Dani já reportou aqui também, que passou ali pela JL, então uma história muito sólida, né? Até de como construir essas vendas, né? Então, assim, com segurança, com tranquilidade, realmente fazer uma coisa que o cliente vá conseguir chegar até o final da jornada dele Satisfeito, satisfeito, feliz, né? positivamente, sem É. ter que estar fazendo devolução para a construtora Claro. ou perdendo E dinheiro. acontece mesmo. Efetivamente, né? Porque se o corretor for pensar só, a imobiliária, só Com certeza. na comissão, na comissão, vai fazer a venda. E é Isso é um problema dele? Não, não é um problema E dele, é tão né? real que o imóvel que eu adquiri com a Porto Seguro foi uma devolução. Era um edifício que eu queria muito, gostava, achava muito legal, mas não tinha mais unidades. E aquela unidade foi uma devolução, Pois é. né? Então, Num assim, momento que a pessoa não conseguiu, né, concretizar, não conseguiu finalizar. Isso é muito ruim, né? Exatamente. E em relação aos imóveis, a gente já falou sobre a localização. Assim, em termos globais, o que vocês acham que torna um imóvel uma opção de investimento atraente? Quais são os elementos que o cliente tem como contar nos dedos? Ó, você deveria pensar isso antes de considerar um imóvel. Olha, nós tivemos uma revista da imobiliária e assim foi uma época, uma campanha, tijolo, moeda forte. Eu acho assim que dos anos que eu estou no mercado, desde quando eu era menina da JL até aqui, eu não vi um cliente que comprou um imóvel, ele não deixou de valorizar. Ele valoriza e ele pode ser um rendimento. Outro dia eu também vi um podcast que achei bem interessante, que a pessoa falou assim, eu tenho imóvel alugado que eu não falo. Era uma pessoa bem conhecida. Eu não falo, mas eu tenho imóvel que paga a prestação do meu apartamento. Olha só. Então, ela tem um imóvel alugado, ela veio dessa jornada de investimentos. Ela já estava comprando outro imóvel, ela financiou e o aluguel estava pagando o financiamento. Legal. Eu mesma já vivenciei isso há alguns anos atrás, né? Quando realmente era mais nova. Outra coisa também, eu acredito muito, e outro dia até fiz um filminho lá na imobiliária, em coisas que eu acredito. Eu tive um imóvel em Curitiba, pequeno, muito charmoso, mas eu escolhi a localização. Enfim, compramos esse imóvel em Curitiba e foi uma experiência pessoal. E a gente contratou uma arquiteta e fez todo o diferencial do imóvel. Hoje eu vejo em Cascavel, tem muitos imóveis, tem clientes que têm apartamentos, prédios que tem muitos apartamentos iguais, que é assim, uma réplica. Então você Sim. tem que trazer a tua cara para o Que imóvel. tem de diferencial, né? Em Curitiba, esse meu imóvel, sei lá, 15 anos atrás,
talvez 10, ele podia ser alugado por R$ 5.000 e era um cônsul que estava buscando alocar esse imóvel. Ele era pequeno, ele tinha 100 metros quadrados e era privativo, eu acho. Mas o que a gente fez? Contratou um arquiteto, fez um bom trabalho de iluminação, colocou móveis soltos, legais, que ficou completo, mas trabalhou esse imóvel. Então, ele se tornou um imóvel assim, mais personalizado. Agregou valor. Agregou valor. No mesmo prédio, nós vendemos assim 30% a mais do que todos os outros, por causa do agregou valor. Só que eu estou falando 30% já descontando o investimento. Legal, né? muito de importante. lucro, no caso, né? Sim. Então, assim, eu acho que é bem importante as pessoas pensarem em personalizar o imóvel. A construtora entrega o prédio de uma maneira, mas eu posso mudar essa parede, hoje eu posso colocar um revestimento diferente, hoje tem uma demanda de materiais muito vasta, né? Sim. Então, É porque assim, eu vejo que os jovens, né? Quando eu falo jovens, o meu irmão, que é uma pessoa de 30 anos, ele não tem imóvel próprio porque ele não acredita no investimento em imóveis. Existe uma geração, assim, um pouco bloqueada nesse sentido, porque eles entendem de investimento em bolsa, bitcoins, né? É uma coisa que antigamente a gente via muito sólido, os imóveis como forma de você criar ali uma aposentadoria, né? a gente... eu quero a visão da Vera também. Houve um trabalho, na verdade, com relação a isso, né? Eu digo um trabalho negativo, né? Porque quando você tira, né, de uma geração essa capacidade de se preocupar com o seu futuro, porque o imóvel, para mim, no meu entendimento, ele lógico que ele prepara, se você souber fazer, consolidar esse teu patrimônio e fazer esse teu patrimônio crescer, que é um dos fatores que eu considero mais relevante realmente, né? A gente tem lá 5, 6 pilares que eu considero importantíssimos, né? A segurança. Você aplica em Bitcoin, beleza, mas e aí? E aí? Como que vai ser isso? Na bolsa, e aí? Né? Você vê a coisa boa um Horas dia, venda, péssima do outro. Aí você vê o que a volatilidade é baixa ao longo dos anos, o que a Dani falou, você não vai ver um cliente que você não vendeu, que você vendeu, que você vai falar assim, poxa, o cliente não ganhou dinheiro, não, ele está hiper feliz que ele ganhou muito dinheiro. E essa questão da renda passiva, dessa construção de patrimônio, hoje, na contramão dessa juventude, Kelly, que não acredita, já tem uma mesma juventude entendendo A e importância. fazendo o caminho inverso, tá? Claro. Por exemplo, eu já tenho a minha filha, que tem 29 anos, a Georgia, que é minha sócia na imobiliária, que hoje ela já está fazendo a construção do patrimônio dela dessa A partir maneira. de imóveis. Por quê? Se você comprar um imóvel muito bem, tendo essa visão que a gente tem de investimento, Sim. ela vai conseguir o quê? Tá fazendo. Eu também tenho nessa linha, mas ela já viu que ela vai fazer essa locação e esse imóvel vai se pagar. Sim. Então, assim, se isso é maravilhoso, É claro ótimo, concordo que é ótimo. porque ao mesmo tempo que você tem esse crescimento de patrimônio, vai chegar um dia que ele está quitado, vai estar. Hoje a gente tem alternativas do financiamento bancário. Se você quiser adiantar isso, você consegue derrubar juros, né? Quer dizer, o cliente me pede, Vera, é bom financiar o imóvel? Eu falo, não, melhor se você tivesse o dinheiro e comprar à vista. Isso é o suprassumo. Mas não tem? É ótimo. Claro. Porque você vai fazer essa construção de patrimônio, você vai sim, daqui um pouco, 1 ano, 2, somar com a tua renda para poder pagar, mas daqui 3 ou 4 anos ele se paga sozinho. Então, assim, tem jovem hoje de 30 anos que sim, já tem 2 ou 3 imóveis comprados dessa maneira. Né? Então, assim, é muito importante. Então, a construção do patrimônio, a renda passiva, vai chegar um dia que a gente não vai ter os 20 anos, os 30 anos, os 50, e você vai ter renda passiva. Ou seja, se você estiver trabalhando
beleza, se você não estiver trabalhando, renda está entrando, Claro. né? Então, assim, é muito importante, sabe? E tem que haver um trabalho realmente, a De gente mudar essa mostra, visão, né? mudar Eu essa visão, concordo. Uhum. porque é seguro, né? Sim. É uma moeda, como a Dani falou, o tijolo ali é forte, sim, é uma moeda forte, né? Saia você para vender seus bitcoins por Sim. aí, você E vai você ter que entrar no tira também do mercado. jovem a oportunidade de começar a entender a personalização da casa, porque ele nunca Isso. faz esse investimento, porque se ele mora só de aluguel, ele nunca pode, né, despender de um valor para trazer um benefício de experiência numa casa personalizada Eu para acho que ele, essa né? valorização começa a se entender o valor disso, do lugar. Nós vamos sair do imóvel e nós vamos para o lugar de viver, né? Ou Isso. entregar. A Dani foi muito assertiva nessa questão da locação ou da própria venda do imóvel ter uma cara, uma personalização. Tem muito cliente que fala, mas depois o cara chega aqui e arranca tudo. Não é bem, Depende do tem que se muitos. Varia você muito do que você Quem tá colocou, buscando né? Então, se você também. buscar uma linha, né, mais Mas contemporânea, uma coisa é. mais clean, uma coisa mais, vai estar tudo bem, Isso. né? Claro. E uma coisa que as pessoas têm que pensar, a gente deveria aprender na escola, que a gente não aprende tantas coisas, né? Eu gostava eu fiz curso técnico também quando era menina, isso ajuda muito, que hoje faz falta. Mas você tem que trabalhar com pesquisa. Eu aprendi isso porque vim da família de empresários, madeireiros. Então eu via muito meu avô. E eu via ele era presidente da Federação do Comércio, da Indústria em Curitiba. Então eu vi o relacionamento com as pessoas. Isso também é muito importante. Mas você ter uma pesquisa do mercado. Tá, eu venho morar em Cascavel. Qual que é o zoneamento de Cascavel? Como que funciona? Para onde a cidade está crescendo? Isso é importante a gente saber. Isso, eu, Vera, nós sabemos, mas o Cliente, cliente não. não, ele deve vir a nós. Hoje, Uhum. eu converso com algumas construtoras que vieram para cá e a gente foi procurar lotes, aonde era melhor, por isso INCRA, Country, hoje a gente vê empresas de fora vindo para cá, mas a gente sempre pensou nisso. Do zoneamento da cidade. Gente, a nossa cidade é tão bem planejada. Eu assisti um podcast também, depois que eu assisti esse podcast aqui em Cascavel, eu falei, vamos conversar com o pessoal que está fazendo o plano diretor de Cascavel hoje. São jovens também. E o que mudou em Cascavel? E como que funciona? O zoneamento mudou. De 7 foi para 10 no centro, que antes era o contrário. Antes não era. É mais Então, os limitado. prédios, vocês dominam mais isso, eram construídos assim, iam para os bairros, Uhum. onde no centro você tem acesso a comércio, a Sim. tantas outras coisas. E as universidades. Isso foi até uma arquiteta que trabalha comigo, ela me chamou a atenção. Ela falou: Dani, você viu que na região norte, a região norte tá, é federal, a região oeste, a FAG. Por que está crescendo na região oeste? A região da FAG vai crescer muito e está desenvolvendo lá o Ecopark. Sim. Então, o que você vê nessa região? Por que cresce? Porque não tem rios cortando e é plano. Então, você tem que estudar para onde a cidade vai crescer. A pesquisa do Paranhos, a gente daí chamou isso para a nossa revista, do plano diretor da cidade, ela está crescendo para aquele lado. E nós sabemos, né, Vera, grandes condomínios estão Se localizando, localizando alojando ali, né? e para outras regiões que eu sei também. Então vão sair 3 grandes condomínios em Cascavel. De pessoas que a gente conhece, tem um na FAG que vai ser lindo, estou acompanhando, e outras regiões também. Então, o mercado de luxo, eu não falo, não gosto dessa palavra, porque luxo é você ter sol, você poder beber água, ter Sim. bons amigos, mas assim, Um padrão de um premium. prazão, isso, de um padrão premium. Vai acontecer, melhorou muito Cascavel. E eu acredito também em uma situação, as universidades também. As universidades formaram muitos arquitetos, a nossa cidade mudou, eu acho que mudou a forma de pensar. Hoje o teu cliente, ele já sabe um pouco mais o que ele quer, né, Vera? Sim. E ele chega muito assim,
eu queria uma parede assim, ele já pensa mais Ele tem mais nisso. referências, Mais né? referências, Sim. né? Tanto pela pesquisa e tal. Sim, as E mídias sociais isso. aproximaram as Aproximam as pessoas, né? pessoas, né? Agora tem coisas que mudaram com a pandemia. Eu acho que para muito melhor. Eu tenho Uhum. que, não posso buscar uma venda só a parte financeira aí, mas eu também tenho que pensar na parte sinestésica. O que eu Uhum. gosto? Sim. Eu quero uma casa. A gente teve alguns clientes na imobiliária que saíram dos seus apartamentos para casa. As casas em condomínios venderam quase todas. Ficou uma Escassas, loucura, né? Uma loucura. É. Porque você assim, não, eu quero viver, eu quero que as crianças Tivemos brinquem, eu um quero boom, receber né? as pessoas em casa e eu também posso ficar seguro na minha casa. Então foi aquele boom imobiliário. Eu lembro direitinho, quando aconteceu a pandemia, começou, eu fiz uma carta para o meu time, era dia 1º de maio, acho que era o Dia do Trabalhador. Eu até deixei essa carta lá no WhatsApp. Porque fica todo mundo negativo. Primeiro, a gente tem que ter a fé em Deus acima de todas as coisas. Ele é soberano. Aí o que acontece? Eu falei, gente, agora e não vamos ser agressivos. Eu falei assim, é um momento assim de reflexão, mas agora é um momento que as pessoas vão pensar, é esse time. Qualidade de vida. Eles vão É. pensar nisso, então nós temos que ir para as mídias e mostrar o outro lado, né? Uhum. Vamos mostrar as casas, os apartamentos, as coisas bonitas que tem e mostrar o que a pessoa vê além da janela. Porque o que a gente faz, a maneira que a gente reporta os imóveis na imobiliária, tanto eu quanto a Marina, porque a Marina veio de São Paulo, eu também de Curitiba, e a gente tem referências fora de Cascavel, que isso é muito legal. Então, o que que acontece? E também tem o dom de cada um. Eu falei, gente, quando eu vou comprar um imóvel, eu não olho só a localização, o projeto arquitetônico. O que que eu estou vendo ali? Eu vendi um imóvel assim, Kelly, com o Rodrigo Vieira fez o filme Aham. e cantou um passarinho na hora. Olha, Eu falei, nós vamos vender esse imóvel amanhã. No dia seguinte, tinha um cliente para comprar o imóvel. olha É uma só. história real. Sim, muito Por legal. quê? Porque ele viu assim, nossa, olha eu aqui. Ele se Já se sentiu no imaginou naquele imóvel. espaço. E a maneira que a gente descreve o imóvel é aquela maneira Sim, comercial, mas também aqui nesse imóvel você vai ter o Buscando vento, essa conexão, essa né? Sim, super conexão que legal. é real, Real. né? Nós, como escritório de arquitetura, temos nos nossos projetos a arquitetura contemporânea muito misturada com o perfil natural, né? Porque a gente acredita demais nesse potencial da experiência do cliente na casa. A gente brinca que nossos projetos são casas spa, essa é sempre a ideia, que a pessoa se sinta muito relaxada, Isso. conectada com o externo, né? Que ela tenha mesmo um diferencial. E como escritório, nós temos, inclusive, no momento, projetando casas para incorporadoras que nos procuraram para fazer casas com essa visão, porque é um mercado que é vasto e escasso, né? A gente percebe que faltam casas que têm esse algo a mais para transmitir, casas novas, né? Que tenham essa, essa experiência para o cliente de um viver diferente, né? A gente está vivendo esse momento em Cascavel que há anos atrás a gente não pensou viver, que seria esse retrofit também, né? Muita gente repaginando as casas, né? Que a gente tem uma leva de casas maravilhosas, né? Em localizações fantásticas, né? Terrenos grandes, né? São casas que eu, por exemplo, a Dani acho que deve sofrer o mesmo que eu, falo, nossa, né? Chega a doer imaginar essas casas irem abaixo, né? A gente tem uma série delas aqui. E hoje a gente está vivendo isso e a gente é uma coisa que eu vendo bastante. Eu vendo sim imóveis para sofrer esse retrofit. E eu vendo. A imobiliária vende porque a gente tem essa visão de enxergar o imóvel, não só aquele imóvel pronto, acabado e resolvido. É ótimo quando a gente tem os terrenos e o cliente quer passar pela jornada toda, que é da construção, que a gente acha maravilhoso, porque é muito mais tranquilo, né? Vender para a gente vender o terreno do que a própria casa que vai passar por uma reforma e às vezes grande, né? Mas é um processo que hoje a gente vive bastante e eu acho que isso é uma característica já de uma cidade que já deu um giro, sabe? Passou um ciclo. Isso é Passou um muito ciclo. legal, né? Isso é muito, para gente que está no imobiliário, a Dani tem uma carreira ainda maior que a minha, mas é muito interessante porque há um tempo atrás, sei lá, 10 anos, quando eu entrei, 15 anos que eu entrei no mercado,
eu não tinha essa visualização e hoje a gente já está vivendo, né? Então, isso é um momento muito importante e que o mercado imobiliário vive em Cascavel e realmente cada vez mais mostra para a gente o quanto é importante o cliente estar cercado em toda essa jornada, então, Sim. cercado desses profissionais. Sim. Né? Profissionais de ponta, profissionais que vão entregar a ele o melhor nas suas áreas, né? E esse conhecimento básico que a Dani falou, que a gente teria que ter, né? Teríamos que ter todos, né? Da área da corretagem, justamente para dar esse norte, um norte que realmente vá chegar num resultado. Muitas vezes a gente vê cliente, eu também tenho muita experiência de cliente reclamando, como você falou, ai, poxa, né? Tudo errado, não quero mais construir porque deu errado, né? Porque às vezes ele não se cerca, às vezes nesse início, que é o nosso, que é o que a gente está falando agora, que é do início da escolha ali, do próprio, às vezes, terreno, mas vamos falar de uma casa, de uma residência, onde ele vai fazer uma reforma e depois ele entende que isso, ele não cercou dos profissionais, não teve indicação. Então, a Dani já falou, vamos indicar um arquiteto, um engenheiro, fazer um estudo realmente daquilo que ele está comprando para ver se isso comporta essa reforma que ele pensa, porque olhar é uma coisa, olhar, sim, todos olhamos, né? Sim. Mas o teu olhar, né, Kelly, o teu conhecimento, né, a tua expertise é tua, né? Eu não posso dizer por ela, né? Claro. Então, cada um na sua área, né? Então, eu acho que Cascavel passa por esse processo. Eu acho que sim, a Dani não gosta de falar do alto luxo, porque a gente não considera um alto luxo aqui em Cascavel, né? Porque a gente tem realmente poucos imóveis que a gente pode considerar. Padrão, né? A gente que conhece a nomenclatura, né, do alto luxo, então a gente sabe que a gente tem poucos imóveis nesse padrão, né? Mas assim, o premium mesmo, a gente é feliz porque a gente está tendo mais acesso, algumas incorporadoras novas estão chegando, outras daqui estão mudando essa postura, essa mentalidade, vendo que o cliente nosso, ele busca, ele quer, ele pode, né? Então, isso é importante enquanto a gente profissional está tendo acesso a esses produtos. E também, como a Dani referiu também, a disponibilidade de profissionais na tua área, por exemplo, esses são primordiais, né? A linha que você atua é essa linha que vocês têm, que o escritório tem, é o quê? É uma linha que ela não compromete, é aquela linha que o cliente fez, passou um período ali, teve a vivência dele, mudou o perfil dele, ele vai liberar essa casa para o mercado novamente e a gente vai estar aqui atuante e a gente vai conseguir recolocar com uma repaginada básica, sem ter que fazer grandes intervenções e trazer essa residência ou esse apartamento para o top de novo, né? Quer dizer, você com pouca coisa, atual, né? Isso, você consegue repaginar e entregar uma coisa muito boa, porque aí fecha a conta também, né? Porque essa conta ela tem que fechar. E a gente tem obrigação de dizer que às vezes ela não fecha, né? Claro, Então, enquanto profissional, a gente tem que também ser sincero nesse sentido, né? De mostrar para ele. Então, a gente, enquanto imobiliária, na nossa, assim como a Dani também trabalha nessa linha, a gente já dá esse norte para o cliente, de dar as indicações. Eu, por exemplo, na própria locação, né, eu nichei bem, eu não tenho uma estrutura grande, não é a minha grande intenção, mas na locação, por exemplo, o meu foco é comercial e médio alto padrão. No comercial, por exemplo, a gente tem que ter essa visualização e se cercar de um profissional. Eu não quero um cliente locando o imóvel aqui comigo e amanhã ele chega lá e vê que é inviável, é impossível, aí você tem você vai gerar uma animosidade, um desconforto, uma perda de prazos e tudo mais. Então, assim, é muito importante esse início, os clientes estarem realmente protegidos por um bom profissional, alinhados, né? Alinhados. Inclusive, nós temos clientes que já são reincidentes, né? Que nos procuram para ajudar
olha, eu quero construir uma casa, mas eu queria que a casa fosse toda voltada para o fundo, com bastante vidro. Que terreno seria o ideal, né? Porque nós já temos a visão de que um terreno mais longo vai proporcionar uma casa mais interessante, no sentido dessa casa widescreen que a gente fala, né? Mais Isso. flat. O cliente procura a gente também e fala assim, olha, eu quero comprar um... E a semana passada mesmo, uma cliente antiga falou, eu quero comprar uma cobertura. Você me ajuda a comprar uma cobertura bem legal? Porque a gente tem que pensar no sol, né? A gente tem, né, Vera? Sim. Porque se o cliente quer uma casa com muito vidro, eu não posso ter uma casa que a piscina dele vai ser totalmente pro oeste, né? O Sim. vidro da casa vai ser todo pro oeste, vai pegar o sol da tarde. Então eu tenho que Isso. pensar E nisso, você né? tocou num ponto bem importante que eu sempre falei para os meus clientes e para as construtoras. Atestado é muito importante. Muito. Atestado é muito importante. Pro Investimento, se projeto. você está comprando, você veja quantas farmácias saíram em Cascavel. Uhum. Então, quem tinha terreno de esquina nunca imaginou que hoje eu sei o que as farmácias buscam, todas. Então, assim, a gente tem que fazer um estudo e trabalhar isso. Uma comercial. Falando em casa, atestada É é toda a importantíssimo. Faz diferença, toda a diferença. diferença no projeto, valoriza muito, né, Muito. Vera? E assim você também, tanto casa na rua quanto em condomínio. Sim. Isso Alguns torna um projeto amigos e melhor, clientes que né? têm condomínio, eu sempre tenho falado, agora aumenta essa atestada, esse lote, Sim. né? Tem que ser, tem que ser um pouco maior, né? Sim. Eu E concordo. Para entregar, né, Uhum. essa beleza do projeto, né? Isso, Você vê que uma testada aí bem acima da média, ela impacta em uma Nossa. valorização de 20, Isso. 25% às vezes no terreno, é. né? Não vamos nem falar na esquina, deixando as Sim. esquinas de lado, porque são esquinas Claro. privilegiadas, né? É. Mas aí o cliente às vezes fala assim, poxa, mas por que se fulano vendeu por X, por que que o meu é Y? A diferença é que ela tinha 10 metros a mais de testada numa mesma metragem. Então, Mas, a testada é muito Uhum. importante, é muito interessante. É. O cliente se ater a isso, Uhum. o sol realmente, a localização, vias, como você Potencial. falou, a Dani até falou do próprio bairro ali do Neva. Tem bairros que realmente eles trazem esse conforto, ele é sensorial. Ele é sim Sim. sensorial. Se você chamar o cliente para essa experiência, se você, às vezes ele está tão, né, longe, então você realmente tem que trazer ele, vem cá. Olha, sente aqui, vamos ficar aqui embaixo dessa árvore e vamos sentir. Então, quando ele entra, né, na tua energia de sentir o que tá, é Ele vai sensorial. perceber. Ele vai perceber que ali é diferente, às vezes, de um outro imóvel que ele estava bem inclinado. Então, ele passa a perceber o além do imóvel, além do metro Do metro quadrado, Metro quadrado, né? claro. Ele percebe essas coisas, então é Com bem certeza, interessante. com certeza. E em relação a essa questão do metro quadrado, eu tenho um caso ótimo para contar, que a gente estava projetando uma casa e o cliente tinha um terreno num condomínio, um terreno ótimo, um terreno de meio. E ele veio no escritório e falou da casa, das expectativas, e falou, mas o que eu queria mesmo era uma esquina, nesse mesmo condomínio. Daí, por acaso, naquela semana eu tinha ouvido falar que uma pessoa queria vender uma esquina no condomínio, comentei com ele, ele foi e comprou. Aí ele chamou nós dois, eu saímos pro condomínio e falou, comprei esse também, agora, qual vocês acham que é o melhor? Falei, gente, sem dúvida nenhuma, a esquina, né? E a gente falando de um pouco mais de testada no sentido de arquitetura, é muito triste você ter uma fachada curta e a garagem ocupar mais da metade da Exato. frente da casa, né? Beleza Para se vai, arquitetura, né? isso assim é muito A beleza se frustrante. vai. Então, esse apelo que você falou de façam testados maiores, a gente, como profissional, também faz. Por favor, façam condomínios, né, que tenham essa testada para a gente poder também. E as áreas de lazer que estão vindo por aí, que eu dei uma olhada, vão ser fantásticas. As pessoas estão buscando isso. Tudo no próprio condomínio. As academias têm um condomínio, acho que é o Golden Garden. A academia está tão cheia que ficou pequena. Olha só. Então, assim, daí, então, você viu como as pessoas querem
área de lazer e de convívio dentro. Usufrui Mas houve mesmo um desses retrofit espaços, lá, né? Houve um Uau, é retrofit. verdade. Houve, Ficou uma porque graça. não tinha utilização tinha. nenhuma, porque Uhum. uma coisa Defasada. muito feia, muito Uhum. triste, muito, Isso. né, sem atrativo. Uhum. Agora uma disputa, né, Uhum. nas áreas sociais, justamente por quê? Porque ela está oferecendo, né? Então era uma Aham. estrutura bacana Uhum. já, que pôde ser o quê? Revigorada, né? Então isso é Revigorada. importante, Com né? certeza. É importante ter a beleza. Eu acho que a beleza até tem um livro e uma postagem que depois eu te mando que fala sobre a beleza. É tão importante ter a beleza. A beleza, Super ela te faz importante. bem, né? Uhum. Acho que a beleza é luxo, né? Sim. Então, assim, você não precisa carregar nada, mas você pode ter a beleza, né? Isso faz a diferença, que é o que a Vera falou. Se veja, fizeram lá um retrofit nesse empreendimento, ele mudou e as pessoas convivem mais, né? Então, Muito bom. a gente fez isso na imobiliária. Eu acho que foi tão bom para as Uhum. pessoas que convivem, para nós, para o cliente. Mas, assim, eu acho que isso é importante, você trabalhar num lugar agradável, os clientes morarem num Sim. lugar agradável. E não estamos falando de nada de valores altos, depende muito Não. do que você for fazer, Sim, eu adoro falar que o né? valor do metro quadrado do bonito e do Uhum. feio é o É mesmo. o mesmo. E hoje a gente tem muita opção. Cascavel está oferecendo realmente vários Vários. empreendimentos, Uhum. tanto condomínios, terrenos, É. áreas, loteamentos, Uhum. onde você consegue ter, né, um valor agregado razoável, Uhum. interessante até, muitas vezes muito bom, né, Dani? Uhum. E uma entrega excelente. Legal. Né? Então, Muito assim, bom. isso é interessante, a própria competitividade, né, gera isso, é bom que muito mais gente está entrando no mercado, então isso leva a Muito régua, né, leque, claro. para cima mesmo, puxa, né, isso para nós é muito legal, então, assim, para o investidor, para o cliente comprador, é muito interessante, então ele já tem à disposição dele regiões novas, até então, que não estavam sendo exploradas, e que estão oferecendo essa beleza, né, esse entorno bonito, Bonito. por quê? Porque tudo há pouco tempo atrás, que você fosse procurar um pouquinho fora do centro, Já já não tinha. faltava, né? E a Uhum. gente está realmente com a cidade em franco desenvolvimento, né? Uhum. E lógico que o poder público ele tem um papel muito importante nisso, muito importante, né? Com certeza. Não adianta a gente negar isso, né? A Uhum. cidade ela cresce de qualquer maneira, mas Uhum. ela pode crescer como uma Uma- planta que vai lá Uhum. crescer desordenadamente. E ordenada, né, guiada, ela vai dar o resultado Muito perfeito, melhor, né, muito melhor. claro. Então, a cidade é essa comparação que eu faço. Hoje a gente tem uma Cascavel Isso. crescendo, que Uhum. foi desenhada para ser Isso. bacana, mas que estava meio pra gente do imobiliário meio perdida, meio, Agora uniu as sabe? duas coisas. Agora a gente conseguiu chegar no momento, então isso também, essa visibilidade que Cascavel tem, né? Até nacional. Uhum. E a gente tem muito investidor de fora De fora que está do- morando Muito fora legal. do Brasil, investindo aqui, Excelente. né? Então, assim, na região, isso é muito importante, né? A gente tem investidores Uhum. aqui, a Dani tem também vários lá, das segundas residências aqui. Olha, Cascavel, hoje nós estamos Sim. com o Golf, né? Isso. Como segunda residência. Olha só. Excepcional. Uhum. Aí nós temos a experiência de Marinas aí já muito Muito consolidada, tempo, Muitos né? lugares. Muita Nós força. estamos, eu tenho clientes que eu vendi, que eu represento o Foz do Iguaçu, o Village Golf também, quer dizer, um empreendimento maravilhoso, onde o cliente é daqui, mas ele pode ter oportunidade de comprar a segunda residência dele num dos maiores destinos turísticos do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, a poucos quilômetros dali, né? Então, assim, isso para nós é muito interessante. Aí a gente começa já a entrar num caminho de alto luxo, né? Quando a gente fala em segundas residências e em locais, assim, distantes. E é uma tendência, né? Sim. São Paulo São estão Paulo é fazendo assim, condomínios a 120 quilômetros da claro. capital e está funcionando, Fazendo Boa né? Vista, A gente né? aqui tá muito Cascavel, ela próximo. ocupa 8,13% do município. Isso me chamou a atenção quando eu li a matéria que a gente fez, quando eu falando do plano diretor. Ela tem muito
muito para crescer Um ainda. território Muito mesmo. território. Uhum. O município é grande e eu vi aqui, eu até falei, meu Deus, são 2.100 quilômetros quadrados de extensão, sendo que a gente usa só 171 quilômetros. É Olha quanto super. metros quadrados. Quanto a gente tem para expandir. Uhum. Eu falei para todos os lados. Então, Claro, Cascavel é uma excelente cidade para se investir. Investir. com certeza. Muito boa para se Muito investir. próspera, Muito né? próspera. E aí, para a gente finalizar um pouquinho do tema terrenos, né, e partir de repente um pouco mais de apartamentos, Isso. hoje vocês acreditam que o potencial de terrenos está mais em condomínios fechados ou na rua, ou é meio a meio? Existe uma estatística em relação ao consumo desse produto? Há condomínio fechado. Eu acho que a Vera vai concordar comigo, porque tem vários saindo por aí. Uhum, Por aí, não. Vários condomínios a serem divulgados logo. uhum. E tem empresas de fora, aí, como a Alphaville, que veio para Cascavel, né? E, enfim, vai vir mais condomínios. Então, as pessoas procuram, por causa, como a Vera citou antes, segurança. Condomínio fechado por causa da segurança. Essa é Né? uma Porque é uma cidade aposta. que vai crescer, está crescendo, Uhum, está em constante crescimento. Então, segurança é a aposta. E as áreas de lazer, que as pessoas buscam a área de lazer. Então, e para todos os lados, na região oeste também, que vai ali para Espigão Azul. Eu tive com um cliente, inclusive com algumas construtoras, olhando áreas agrícolas para se desenvolver condomínios ali, né? uhum. Só que aí a gente queria se envolver em tudo. É Sim, isso que o cliente queria. Que tamanho do lote? Como que eu faço? entendo. Qual que Mapeamento mesmo. e também assim, o que precisa ter estrutura? Como a gente é muito da beleza e o visual, eu acho que é importante isso. Você tem que pensar em tudo, desde como você vai fazer o muro, qual que vai ser a Uhum, entrada, o portal de acessos, a entrada. iluminação, né? Hoje, sim, Isso. com o cabeamento no subsolo, que é Subterrâneo, super né? E é importante, né? muito Subterrâneo. rápido. A maioria está fazendo dessa maneira, e é muito rápido que você chega no centro. É Uhum, muito os rápido. acessos Cascavel são dá menos de bons. 8 minutos de qualquer lado, Uhum, né? Enfim, Essa reorganização, né? reorganização. Essa reorganização Isso. urbana ficou muito, Uhum. muito legal. Os muito clientes boa. tinham muita Uhum. dificuldade. Esse último condomínio ali, que foi lançado, o Nilo, salvo engano, Uhum. os clientes que a gente trabalhou ali falavam, não, mas tem que Uhum. passar a rodovia, não. Uhum. Então, assim, não, vamos lá. Uhum. Por Vamos quê? Porque o ajustar. cliente não tem essa visibilidade. Ele nunca, às vezes Às ele vezes não nunca foi para sai ali lá. do É. eixo, né? Isso. Que ele Então aí, percorre aí todos os quando ele dias. vai, Isso. ele tem essa experiência do que Isso. tá a mobilidade urbana hoje, Isso. essa que está fluindo. Uhum. Você vai de ponta a ponta da cidade de forma muito rápida. Rápido. Os clientes de fora, né? E tem muito Ficam cliente de fora impressionados. vindo, migrando para Cascavel. É. Isso é incrível. Muito. Você atende toda semana alguém de fora, mas de Olha fora só, literalmente, São Uhum. Paulo. Eu tenho Uhum. cliente do Rio, porque muito bom. optou se aposentar em Cascavel, Que Cascavel. entende? legal. Então, assim, São Paulo, muito Uhum. paulista vindo para cá. Muito. Então, assim, é interessante porque para eles essa distância que para a gente, cascavelense, aqui é uma distância É. Eles grande, não é nada, né? não, para eles é Nada. passeio, Sim. né? É. Então, Uhum. assim, se muda essa visão. Visão. Em percentual, eu acho que hoje a gente tem sim um grande portfólio dos condomínios fechados, Uhum. porque houve um aumento substancial nos moradores, nos habitantes, e gera mais insegurança. Né? Algumas Uhum. áreas mais inseguras, outras menos. Essas continuam, essas menos inseguras continuam se valorizando e crescendo vertiginosamente, eu vejo aí com a É. construção de casas, Olha só. né? Mas acho que a oferta hoje é atingindo um número maior
de clientes É o do está sendo condomínio. gerada pelos condomínios fechados. E eu vejo a preocupação com as crianças. Sim. Com as crianças brincando na rua, como a gente era do nosso Fez. tempo. É. Isso para você vender um imóvel é muito legal porque é real. É. Eu quero minhas crianças brincando na rua. Aí vocês têm a amizade, você sabe com quem está se relacionando, e você tem muito mais essa proximidade. Então isso é muito, E muito recria uma legal. experiência, né, que é quase Isso. impossível hoje na cidade, né, na rua da Isso. cidade, né? Eu acho que tem mais um item que às vezes as pessoas não consideram, mas os terrenos dos condomínios, eles são terrenos que já estão quase prontos, com poucos declives, aclives. Existe um Isso, trabalho verdade. de terraplanagem, né? Muito terreno bom, né? Não vou dizer que é ruim, porque para nós, como arquitetos, o terreno que tem bom, sinuosidades, aclive, declives, são super legais, trazem surpresas nos projetos. Mas às vezes o cliente não imagina um investimento para poder construir naquele É terreno, verdade. né? Em muros de arrimo, Isso. em fundações diferenciadas, estruturas, né? Então isso também é um alerta que a imobiliária faz na hora da aquisição. Faz. Olha, esse terreno tem preço bom, mas ele vai te custar. Isso. Acho que pouco a mais, gente, né? nós enquanto assessoria ali imobiliária, sim, a gente vai dizer isso. Na dúvida, o cliente, não, mas eu gostaria muito. Então, você faz um orçamento, veja, isso tem que estar no seu radar, né? O cliente fala assim, não importa quanto custe, ok. Agora, para o cliente que a gente tem essa noção que isso pode impactar ali Que na frente, importa o então valor. sim, eu acho que a ideia é a gente se posicionar a Posicionar. escolha dele. Mas enquanto profissional, o que eu falei, às vezes não é o que ele gostaria de ouvir, mas a gente tem a obrigação de estar alertando, E tem né? uns que entendem disso já. Já vem, você já vê que ele está preparado. Ele entende Tem que alguma noção, tem né? noção Isso. que aquele declive vai ser interessante. Uma vez eu vendi um terreno para um amigo, ele estava na praia, foi uma história engraçada. Estava na praia, ele falou, Dani, você lembra que você me vendeu aquele terreno? Eu nem lembrava mais, mas ele falou assim, foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. Eu falei, puxa, que legal. Não vou falar o nome do cliente, né, mas é um amigo. Aí ele falou assim, as filhas se tornaram arquitetas, né, as duas. Mas que terreno? Ele tinha declive e eu falei para ele, porque a gente tem muita experiência nessa área também. Falei que isso aqui é ótimo. Você jogar a garagem lá para baixo, você vai fazer uma testada Libera. linda, bela, que ele usou aquela pedra Moledo? moleto. Uhum. Ai, que lindo que ficou a casa dele. A pedra seguiu da rua, do muro da rua para dentro da casa, assim. Ficou lindo. E tinha uma mata atrás. Super legal. Outro amigo que eu vendi assim. Porque realmente eu sou mais sinestésica e visual. Sim, Então eu levo o aham. cliente, eu falei assim, a casa precisava de uma reforma geral. Eu falei, não olhe para a casa. As paredes e o design da casa, o desenho da casa tá legal. Todo o design se pode mudar, o exterior. Mas vem aqui. Eu levei ele no lote, era um terreno, e eu falei: olha esse pinheiro, essa araucária aqui atrás. Olha esse verde. Você tá vendo tudo isso? Isso não tem preço. Não E tem. depois ele era mais alto do que os terrenos de frente, então você nunca vai perder o visual, Sim, nunca vai que perder. são amigos nossos hoje, sempre foram, daí eles buscam a gente para assessorar Super nesse. legal. Porque E é verdade, você vista, não compra, né? A não gente tem compra. um imóvel que nós estamos fazendo projeto, fazendo o trabalho de design de interiores em São Paulo, e o cliente Eu achei viu lindo. dois, muito legal, né? E Muito. a pessoa que nos acompanhou no imóvel contou a história da venda Uhum. e para o cliente, né? E mostrou um mais baixo e mostrou aquele acima dos edifícios, né? E aí ele falou, puxa, mas a diferença é grande. Ela falou, mas essa vista você não compra nunca mais. Nunca mais. Né? Eu tenho uma amiga que São mora escolhas, de né? Cascavel, que mora em Londres, e eu fui visitá-la. Aí, gente, o imóvel dela, todo retrofit, Vera, com um mobiliário comprado assim em lugares assim bem especiais, como que a gente chama, Jesus? Antiquário. Antiquários. Gente, um Uhum. imóvel lindo. Olha o plano de negócios dela. Comprou esse imóvel, fez esse retrofit nele
E aí ela comprou a vista da janela. Ela falou, Dani, aqui em Londres a gente compra a vista da janela. Além da janela linda, e lá é diferente daqui. Agora já mudou um pouco aqui no Brasil. Mas assim, lá a cultura é você ser visto. Então, as casas muito de vidro, nos bairros assim melhores, você olhar para dentro. E é uma delícia passear na rua, você vendo as pessoas dentro de Vendo a casa e vida. tal, né? A minha filha lá que mora em Berlim também, é tudo aberto, você vê o vizinho, é interessante. Para nós é O brasileiro diferente. ainda É. tem. É diferente. Mas Diferente. aquelas janelas deram uma fábrica de chapéu que se transformou. Compraram a fábrica de chapéu, olha a expertise, né? E transformou em Olha apartamentos, só. né? Hoje é aquele moinho que virou o Dom, Sim. né? Tudo bem, mas se não fosse demolido, poderia ser todo reformado e feito um super restaurante, ou Claro. assim, Ou ter um mall, né? isso, Alguma coisa tantas assim. coisas, né? Nós Então, estamos numa a cidade vista jovem, né? A diferença é essa, né? A cidade é importante. jovem, né? É muito Mas jovem. é. E aí, entrando um pouco no assunto dos apartamentos, né? Que temos a modalidade do apartamento em planta, tem o apartamento pronto para fazer o retrofit, para fazer a reforma. Existem até as questões. Tem muitos edifícios em Cascavel sendo construídos em conjunto, né? Existe uma sigla para isso, quando todo mundo paga uma porcentagem do custo, Ah, sim. né? Existem vários formatos, assim. Inclusive, muitos clientes relatam a compra na planta para o investimento, para quando finaliza fazer a venda desse imóvel. É rentável mesmo esse formato? É o melhor formato para aquisição para quem está investindo? Eu gosto muito de imóvel na planta, indico muito imóvel na planta, mas tem duas vertentes, depende do que você está buscando. O imóvel na planta, ele é interessante porque você pode personalizar o imóvel. Hoje nós temos aí, a Vera conhece, é a nossa parceira na venda desse imóvel, um imóvel lindo, que é de uma construtora que veio também de fora, né, a Dabol, a Dabol, e fez o quê? Ela construiu a experiência para o cliente. Então, ela tem um espaço físico para você não passar pela bagunça da obra, tudo aquilo. Você entra nesse imóvel, você tem a experiência. Mas antes deles construírem, eles foram até nós e perguntaram: o que nós devemos fazer? Isso eu acho importante, né, Vera? Sim. Os clientes fazerem isso, o construtor Uma análise do falar com uma mercado. análise de Isso. mercado, buscar uma assessoria boa imobiliária. A experiência que a E Vera quem tem, que conhece a gente isso, tem, querendo ou não, é nossa, porque o contato, Claro. é o o corpo primeiro. a corpo com o cliente é É nosso. nosso. O Ele que está fala a fazendo falta no verdade, a Isso. dor mercado, né? dele, ele conta pra Conta gente. pra gente. E a gente vê o que está acontecendo no mercado. Tem prédios que tem 3 suítes, daí as pessoas lá na imobiliária aconteceu isso. Um prédio, enfim, com 3 suítes, foi vendido super rápido e os corretores estavam assim: meu Deus, agora o que eu faço? Eu falei, gente, vamos analisar essa planta. Era muito pequeno. São 3 suítes, mas aqui é muito pequeno. Esses imóveis estão à venda hoje para revenda e E não não se sai. vende. Entende? E as pessoas investiram muito nesse imóvel, porque a vista do apartamento era legal. Mas e o restante, né? Você tem Claro. que pensar, você tem que analisar a planta, o espaço dos O quartos, espaço real, né? espaço real. Nós como arquitetos vemos isso mesmo. Sim. Chegam aqui os clientes com aquele sonho, com aquela planta daquele apartamento, e É você isso. bate o olho e sabe, não cabe nem a Isso. cama, Não. né? Aí a Dani falou justíssimo. A planta, ela é perfeita. Ela é um investimento perfeito. Mas a escolha, ela tem que ser assertiva, né? É isso aí. Se o cliente gostaria desse imóvel para o uso dele, para o sonho dele, para realizar ali a vida dele, receber tudo aquilo que ele gostaria, ele tem que ter uma boa assessoria, né? Alguém realmente dizer a verdade para ele, porque o papel, né, Kelly, ele aceita praticamente Sim. tudo. Tudo. A gente diz, né? Então, no desenho, tudo fica Claro. muito lindo, né? Agora tem que ver efetivamente. Então, essa assessoria imobiliária, essa preocupação que a gente tem em não só vender, mas sim entender, é para ele, é para a família. Poxa, eu conheço a família dele, eu sei qual que é o anseio dele. Vai ficar complicado. Agora, tem um investidor diferente disso, tá? Que ele vê número, ele quer o quê? Ele quer resultado financeiro. Ele quer resultado financeiro. E ele vai alcançar, inevitavelmente ele vai alcançar.
tá? Então, isso é um fato. É. Mas ele não vai se preocupar tanto. Com a Por entrega. quê? Com a entrega, por quê? Porque não é ele. Ele vai fazer morar. o quê? Uma mobília simples, ele vai Uhum. colocar esse produto no mercado, Nenhum ele acessório vai fazer diferente. uma locação, ele não Uhum. vai trocar piso, ele não vai colocar nenhum revestimento diferente, ou seja, então os fins é que vão que vão determinar ali é isso. a preocupação. E o que a gente vê é por falta, muitas vezes, do preparo do profissional que acaba vendendo uma coisa que para aquele cliente, para o fim a que se destina, não é o produto adequado, né? Não Sim. é, não vai realizar, né? Aí vem a frustração, aí o que a Dani falou, aí o prédio está lá, foi todo vendido, mas hoje quem comprou para si viu que não dá, quer recolocar no mercado. É difícil para a gente estar fazendo isso enquanto profissional? É difícil, é muito difícil. Por quê? Porque se não ajustou para a grande maioria dos compradores, poxa, como que a gente vai Isso. encontrar um outro no Pra- perfil de 3 suítes para colocar lá? Uhum. Entende? Então, assim, Uhum. pequeno. Então, a gente vai ter que passar por um processo de reforma no apartamento novo, Uhum. né? Uma reforma grande, né? Sim. Porque a gente ou vai ter que tornar isso 2 suítes Sim. e um closet, né? Vai ter que, mas já não recebe Sim. mais uma família para aquela concepção, Claro. né? São Então, muitos assim, casos assim. muda, a planta, ela tem que ser assertiva. Assertiva. Uhum. O que a gente fez na imobiliária com as construtoras, Kelly, a gente falou, você tem que mostrar quanto tem essa parede, Sim. deixar claro no prospecto. Uhum. Então, a gente Nós faz já vimos isso. casos de prospectos em que o bloco, a gente chama de bloco, né? Mas em Uhum. planta baixa, o bloco da cama é reduzido Não, aquela para cama. fazer de conta que cabe uma Isso, cama ali, um isso. armário, e Uhum. não cabe. Não Aí você olha cabe. só o desenho do Uhum. prospecto, né? Uhum. E Isso. acredita naquilo. Uhum. Mas se não se tem a menor noção, Não. não tem como. Aí, por isso que eu te falo, a qualidade do profissional, o preparo do profissional. Por isso que a equipe, a gente é um trabalho incansável, né, Dani? Tem que ser incansável, tá? Porque Uhum. o olhar da gente tem que estar sempre ali acompanhando, porque para aquele profissional que esteja representando a gente, a nossa Uhum. empresa, esteja de olho nessas questões, porque senão elas vão passar. Elas vão passar batido. Com certeza. E esse é um cliente que dificilmente ele vai ser recorrente para você. Isso. E dificilmente ele vai fazer uma indicação. Sim. Então, a noção, a mínima noção do profissional é o que se espera. Com certeza. Porque ajuda nessa definição. E sim, a planta é excelente, sim, é uma forma de você fazer essa economia forçada, o imóvel vai valorizando ao longo do Vai. tempo, não tem que fazer um aporte pesado, você pode comprar de acordo com o seu Amortizando. conforto, né? Vale a pena. Revenda lá na frente quando ficar pronto, ótimo, não, vou usar para mim, ficou bom, gostei. Muito cliente compra, às vezes, pensando no investimento, eu tenho muito cliente que já comprou, não, só para investir. Tudo bem. Não é bom para mim por isso, por isso. Ah, ótimo. Chegou lá na entrega, Quis. falou, nossa, ficou lindo, não imaginei. Sim. Aí a esposa gosta, os filhos gostam do local, fez sentido e muda o perfil. Claro. Então, assim, existe isso. Então, a compra, ela tem que ser dada uma atenção para a planta, sabe? E a gente falou sobre a oferta hoje da venda, né, de terrenos em condomínios. E em relação a apartamentos, hoje o que é maior a procura? São 3 suítes, 4 suítes? São apartamentos menores? São maiores? O que hoje existe? Depende muito do público, mas hoje eu tenho visto e a gente vê que o mercado pede 3, inclusive 4 suítes. Ou essa quarta suíte se transforma num home office, enfim, né? Então, salas maiores, né? Esse empreendimento que nós somos ali, trabalhamos com eles como especialistas, o que acontece? Quanto que ele tem de testada, mas o quanto que ele tem de abertura de sol, quanto que ele tem de caixilhos. A gente Sim. não costuma falar isso em Cascavel. São as E esquadrias, as né? esquadrias, a quanto de abertura que tem. As pessoas não olham para isso. Isso, Faz para muita quem diferença. compra um apartamento, faz muita diferença. Quando você tem luz no imóvel, você pode trabalhar até com pouco mobiliário, porque a luz entrando, ela muda tudo. Sim. E
Outro detalhe que eu acho bem legal no imóvel, quando ele pega uma esquina ou quando ele faz um L. E as sacadas, eu lembro desde quando eu era menina e trabalhava na JL, que ainda era o João, eu falava, chamou ele Doutor João, eu falei, você tem que fazer sacada grande. Por mais que as pessoas fechem, elas amam a sacada. Hoje Sim. elas fecham, né? E então, assim, as sacadas são importantes. É a grande sacada. Com Ter certeza. sacadas grandes e perceber que sacadas em balanço fazem a diferença num projeto. Ele deixa o projeto mais bonito, porque você também tem que comprar, e a gente tem que valorizar isso na nossa cidade, a parte arquitetônica. A cidade vai ficando mais bonita Sim, com esse tipo de projeto, com projetos diferentes, né? claro. Ela muda muito. E Uhum. nesse projeto também tem pé direito um pouco mais alto. Então são coisas assim que o cliente tem que perceber. Pé direito é muito confortável você ter um pé direito mais alto num apartamento. Claro. Isso é E mudou muito o perfil mudou dos apartamentos, muito, né? Eu sim. vejo clientes que têm apartamentos mais antigos e falam, eu falo, gente, vamos vender, vamos comprar um no perfil novo, porque mudou muito em pouco tempo. Essa questão que você trouxe da esquadria maior faz toda a diferença. Ninguém quer mais aquela casa com a sala só com a janelinha, né? Você Exato. quer o corte até piso, vigas, né? O pé direito dos edifícios mais antigos, eles são muito difíceis de trabalhar, porque tem muitas vigas, pé direito baixo, né? A referência que a Dani citou, é lógico que a gente fala de um médio alto padrão, né? A gente ela se colocou nessa linha. Com relação ao que você perguntou sobre a nível de percentual, o que estaria se buscando mais hoje? A ZAP, no final do ano passado, juntamente com a OLX, fez uma pesquisa em Cascavel, que serviu até como baliza aí para outros estudos maiores do mercado imobiliário. Você vê que Cascavel já despontando ali Olha como só, uma né? referência, então é muito legal para a gente. Nesse sentido, ficou muito claro a busca na locação, a maior busca na faixa de quase 30%, 26%, 27% ali, em imóveis de 2 quartos na região central. No que condiz à venda, também não nesse número, o número não vou me recordar agora, mas um número um pouco mais reduzido, mas também apartamentos de até 2 quartos na Área região central. central. Então, esse é o grande carro-chefe hoje Olha do só. imobiliário em Cascavel. Porque é lógico que a gente tem uma quantidade de clientes muito maior buscando imóveis, né, Com num preços perfil menores, deste do valores que o menores. outro, né? A gente tem um balanço nisso, né? Então essa é uma referência atual para gente. Muito legal. E isso se reflete muito na locação, e a gente vê isso nos imóveis que as incorporadoras estão praticando, que são imóveis que são compactos, mas que oferecem, sabe? Sim. Então isso está sendo encontrado, também num pé direito bacana. Eu vejo a minha filha foi para um apartamento compacto, saiu de uma casa de 450 metros e foi para um apartamento compacto, mas esse apartamento compacto tem um pé direito legal, as janelas são estendidas, são maiores, então dá luminosidade, né? Então, assim, o edifício oferece tudo, mas tá onde? Ela queria morar onde? Isso, automatizado. Ela queria morar onde? No centro, né? Se eu precisar ir de carro, eu vou, se eu não precisar, eu não vou. Então, assim, fez todo sentido eu ler a pesquisa e comparar o que está acontecendo aqui, né, na nossa vida. Então, assim, isso faz muito sentido as incorporadoras terem esse feedback, e isso era uma referência que a JL tinha, acho que da época da Dani já, sempre se pedia para os corretores, a gente está pensando num projeto, vamos lá, vocês opinem, o que os seus clientes querem, o que eles não querem, o que é imprescindível. E eu ainda participei lá da concepção, juntamente lá com o pessoal, do Absolute, aqui, super central, apartamentos compactos. Teve muita gente na época que torceu o nariz. Nossa, como que faz? Como que as pessoas vão estragando um terreno? Isso, um terreno tão bom. E Sim. vão estragar porque apartamentos estão compactos.
Mas tem É sentido. uma coqueluche. Uhum. É uma coqueluche. Se eu tiver 10 apartamentos hoje de locação Olha só. com valor alto pro tamanho, Uhum. tá? Aluga tudo. Olha Aluga só. tudo. Eu Né? tenho Venda alugado. também. Então, assim, Assim, é incrível. É porque Então, ele porque ele proporciona um oferece. estilo de vida, Isso, mas né? eu que ele ainda- ofereceu mais. Sim. Ele não trouxe para um pequeno, para um compacto. Ah, então vamos fazer um compactozinho. Não, vamos fazer um compacto bacana, que vai oferecer Diferenciado. isso. Tem diferenciado. entrega. A minha experiência, eu tenho 2 imóveis assim, e tem investidor de fora que investiu em Cascavel, que é bem legal. Olha só. O que acontece de fora do Brasil? Olhando para cá, aí o que nós temos aqui? Gente, a gente tem um grande centro aqui. A gente tem as universidades, várias, que aí entra no que a Vera falou. Volume de aluguel, né? Volume de locação. Locação, A gente tem os hospitais muito bons, a área médica excelente nossa aqui, muito desenvolvida. Então, assim, o comércio, tanto tecnológico como agrícola, tudo funciona em Cascavel. Aí o que acontece? Nesse mesmo edifício, as arquitetas fizeram lá um filminho, enfim. Essa pessoa de fora viu e falou: Eu quero. Claro, a gente enviou, né? Mas o que acontece? Aí que entra vocês. O diferencial no mesmo prédio. Eu tenho imóvel lá alugado por 2.500 e tenho por 6 Olha só. no mesmo prédio, É. né? Então o que acontece? O prédio oferece tudo que a Vera falou, né? Da área de lazer, entrega bastante, mas precisa ter esse diferencial. Então volta para personalização do imóvel, né? E assim, esse de luxo, eu acredito muito ainda nesse mercado, que eu vi que uma das perguntas que você fez, né? Tava na nossa Esses apartamentos pauta. de alto padrão. Sim. Hoje a gente tem uma construtora que trabalha e representa, que pensou nisso em tudo, desde os móveis e de design. Então, pensou nos espaços internos, nesses caixilhos grandes, com essa fachada grande, com essa luz natural entrando, quartos espaçosos, porque a gente tem esse cliente. Ainda ontem eu fui num imóvel antigo. Gente, foi impressionante. O casal é uma graça. Se eles virem eu falando, eles vão saber que são eles. Jovens muito altos. E eu falei assim para ela: eu quero gravar o que você está falando, né? Uma moça muito bonita, esposa de um médico. Aí ela falou: Dani, ela está num edifício antigo, que vai entrar naquilo que a gente ia falar dos imóveis antigos. Ela está num edifício antigo, muito bem localizado, né? Mas ele está precisando de um retrofit. Já começaram, toda a área externa da parte de lazer já foi feita. Falta agora a fachada. Aí eu falei, bom, uma coisa, avaliação. Daí vai chegar num denominador meu e da Vera, que eu acho que nós duas não conversamos, mas a gente vai falar a mesma coisa. Gente, o imóvel é lindíssimo, né? Mas o prédio estava precisando de um retrofit. Aí o que ela falou? Dani, eu comprei aqui porque eu não achei esse imóvel em Cascavel, que agora as construtoras começaram a fazer mais. Então, assim, eu precisava de espaço, eu queria um pé direito alto, eu queria sala ampla com vão livre. Ele é mais antigo, então ele tem aquela... Não tem, né? Tem algumas colunas ali que ela teve que trabalhar, né? E eu não achei. Então, agora que tem esse apartamento lá do Live, eu quero muito ir para lá, porque eu achei o que eu quero. Então, assim, tem duas vertentes. Sim. Tem para imóvel de menor tamanho, tem esse cliente, mas se ele personalizar para o de maior, também. Porque não estava tendo em Cascavel. Sim. Hoje tem aí Não tinha a mesmo. Dabol, tem a JL com um empreendimento muito lindo também Sim. no INCRA. Sim, Então tô fazendo um apartamento lá, muito legal. temos os compactos. Eu acho que a gente está bem servida Sim. Tem né? bastante A oferta. dificuldade que você ia tocar nisso, né? É avaliar esses imóveis. Sim. Todos estão passando por esse processo de reforma externa, né? Muitos, que isso valoriza. Medir essa curva, né? Quando Essa ela curva. começa a cair, né? É muito simples para a gente fazer análise da curva crescente, né? Mas os imóveis, eles chegam ali num ponto que eles Fazer essa começam curva. a fazer uma curva
né? Considerável. Considerável, né? A gente não gosta tanto, né? Nem os clientes, né? Especialmente os clientes, né? Sim. Esse é um momento bem crucial para a gente, né? Dentro do nosso trabalho, é passar essas avaliações também, né? Que bom. Mas... Nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu queria que vocês deixassem alguma mensagem para a pessoa que vai comprar um imóvel, um terreno, né? Vocês que são experts, né, no assunto, as melhores pessoas para falar sobre isso, assim, qual dica primordial eles poderiam levar de toda essa conversa que a gente teve? A gente já falou sobre assessoria, sobre várias coisas, né? Mas para a gente fechar mesmo, assim, um parecer final. Parecer final. Eu acho, dentro da nossa área, e é o primeiro passo na escolha, você tem que escolher um bom consultor imobiliário, que ele entenda não só de vender, como nós duas falamos todo o tempo, mas ele consiga entender qual que é a tua necessidade, qual é a tua dor. Acho que a pergunta seria essa, né? Qual é a tua dor? O que você está buscando? O que você quer? O que você gostaria de encontrar? São aquelas perguntas que eu falo que são além do papel e do metro quadrado. Então, você tem que buscar um profissional que saiba fazer bem essa leitura, né? Esse profissional é o primeiro passo. E investir em imóvel é muito bom. Realmente o tijolo é moeda forte. Mas é assim, e o casal também, quando é um casal, que ele esteja assim, bem ajustado. Em sintonia. Em sintonia, né? E quando não, a gente consegue ajudar na escolha também, porque a gente vai buscando o que é o ponto principal da compra, né? Então, isso acho que a mensagem é escolher final. um bom profissional para esse primeiro passo de compra. Muito bem. Isso. Então, eu acho que a Dani resumiu bem. Acho que a minha mensagem também segue muito nessa linha. E eu achei extremamente interessante essa iniciativa do escritório de vocês, porque o conhecimento, ele facilita as opções, as decisões. Né? Então, de pronto, dizer que eu fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui perto da Dani, que é uma pessoa que eu admiro muito. A empresa deles é uma referência para mim, na pessoa também da Marina, do Paulo, né? Então, assim, é muito construtivo e fico muito feliz por estar aqui dividindo um pouquinho, né, do conhecimento, a expertise da gente. Mas também que os clientes, que os futuros, né, proprietários aí se cerquem disso realmente, né? Hoje a mídia digital, ela bombardeia o cliente que começa a buscar alguma coisa e muitas vezes o que é bonito não é o melhor, né? Às vezes o melhor videozinho, às vezes o melhor, né? Às vezes a melhor fotografia ou às vezes o melhor momento ali na internet pode não ser a melhor opção, a melhor escolha. Né? Aí a gente entra muito nos imóveis de planta, né? Onde às vezes o cliente é bombardeado e acaba escolhendo, optando por uma condição momentânea, um impulso, e não uma decisão centrada, uma decisão cercada de certeza, de uma assessoria imobiliária. Então, sim, que esse cliente busque uma assessoria imobiliária, que o cliente busque realmente a confiança, a credibilidade, peça para o seu corretor, peça para o corretor qual o suporte que ele pode receber, peça um case desse cliente, né, desse trabalho, né, eu acho que é muito importante, né, aquilo que a gente falava ali antes de entrar, né, os clientes, se tivessem essa oportunidade de repente se cercar de bons profissionais, não sofreriam aquele desgaste lá no finalzinho da obra, quando poderia ser tudo só alegria, prazeroso, né, prazeroso, realizador. Então, acho que é isso, cercar de profissionais. A gente sabe, eu já fiz muitas indicações suas, a gente sabe que vocês estão aí construir uma belíssima história, né? É um orgulho para a gente ver vocês nesse crescimento, vendo os projetos de vocês que são belíssimos, né? Então, assim, acho que a ideia é essa, esse podcast que você criou aqui, eu achei super interessante, por isso vai dar a quem tiver esse desejo de conhecer um pouquinho mais da jornada,
ter isso de forma aqui, né? Bem Claro. assertiva, bem direta, bem bacana. Ai, então, vocês que estão de bom. parabéns. Muito obrigada. Minha mensagem é essa. Fico muito feliz, a ideia era essa mesmo, alinhar as expectativas dos clientes em cada fase com a realidade, né? Os desafios de cada fase, entender que é um processo 100% humano, né? Do início ao fim. Então, você é atendido por pessoas, a casa é toda handmade, artesanal, construída, então existem, né? N situações N podem acontecer situações. no meio dessa jornada, e quando a gente administra a expectativa, o resultado é positivo. Isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada Foi um a você, prazer ter Kelly. vocês. Sou super admiradora também. Obrigada. Mulheres fortes, empoderadas e maravilhosas. Obrigada. Obrigada. E esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham tido muita sintonia com o nosso assunto, que foi só o começo. No próximo a gente vai falar sobre projeto. E eu aguardo vocês. Até mais.